Então a aula está gravando a partir de agora, tá? Ah, conseguiu. Aí, beleza. Tá aparecendo pra gente, tá gravando, sim. Então tá bom. Era tão simples, gente. Mas vamos lá, a aula está sendo gravada. Vou voltar a compartilhar a tela para a gente dar continuidade. Tá. Estão vendo a tela? Estão vendo o piso de macadame, certo? Sim. A Certo. pavimentação de macadame. Então, quando a gente olha assim, parece que é uma camada de brita que está por cima de terra. Não, nós temos aí debaixo 25 centímetros de pedra britada, compactada com rolo. Por isso, esse visual que vocês estão vendo aí. Enquanto o tráfego de automóveis não era muito grande, as estradas eram compartilhadas pelos veículos motorizados e os veículos de tração animal. Pensa, os animais trafegavam por aqui. No entanto, no período anterior à Primeira Guerra Mundial, ocorreu um aumento no volume de automóveis, deixando claro que veículos de tração animal não poderiam trafegar na mesma estrada em que os automóveis, fazendo com que fossem construídas as primeiras rodovias de concepção atual. Aí tem um vídeo super interessante, vou compartilhar o link com vocês também depois, que conta sobre a construção da Estrada de Santos, que é um dos eventos mais marcantes da história da pavimentação. Então, aquela estrada antiga de Santos, quem já fez aquele passeio de Paranapiacaba, é a construção daquele cenário que vocês veem no passeio, daquela pavimentação, é um dos desafios da história da pavimentação e que vocês vão encontrar citado em várias literaturas, tá bom? Então, a história da construção de pavimentos no Brasil teve o marco de algumas épocas, tá bom? E para não ficar chato, nós vamos abrir o microfone e aí cada um lê para mim aí em 1726, Ivo. Construção do Caminho do Ouro, também chamada Estrada Real. Estrada Velha de Paraty, ligando Minas ao Rio de Janeiro. 1792, Heloísa. Construção da calçada de Lorena, ligando São Paulo a Santos, consistia no calçamento com laje de pedra. 1865, Cauê. 1865, Isso. construção da estrada de rodagem. E agora sumiu tudo. Sumiu? Sumiu, foi para 1906 aqui. Não é possível. 1906 está embaixo de 1865. Quem está enxergando 1865, abre o microfone e lê. Construção da estrada de rodagem União Indústria, 144 km, ligando Petrópolis a Juiz de Fora. Foi a primeira estrada a usar macadame como base no Brasil. Nessa época era comum o uso de pedras importadas de Portugal no revestimento de ruas. 1906, Cauê, tá enxergando? Tô, 1906. Construção do primeiro revestimento na cidade do Rio de Janeiro utilizando asfalto natural. Vamos tentar ir para a próxima slide. Ele trava. Sumiu tudo, né? Sumiu. É, porque nessa hora o Brasil inteiro tá fazendo aula online. 1913, Aulênio, tá por aí? Mas tá... 1913. Tá na tela anterior, professor. Tá na próxima. Quem Oi. tá... Abre o microfone, alguém aí e lê. Construção da rodovia Santos. Construção da São Paulo. 1922, Donizete. Construção da Estrada Rio, Petrópolis, com pavimento de concreto. 1937, Vladimir. Criação do DNER, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 1950, Saron.
Não, Saron. Tá me ouvindo? Execução do pavimento da rodovia Presidente Dutra, ligando Rio de Janeiro a São Paulo. 1964, Jocastra. Mudo. Acho que ela não está conseguindo, não, professora. Lê para nós. Construção da ponte Rio-Niterói. Isso, em 1996. Início do programa de concessão das rodovias. Então, o que a gente pode perceber na história de construção dos pavimentos do Brasil? Começou lá em 1726. Então, essas cidades que a gente visita, cidades históricas, quando a gente faz os nossos passeios, lá traz a história de como tudo começou. Então, a gente, como engenheiro que vai passear com a família, já pode ir passear com senso crítico para observar como que isso é feito. Quem já passeou em Paraty vai ver que nas ruas de Paraty a gente encontra o pavimento todo ruim de andar, é difícil, é todo feito em paralelepípedo, mas aquilo faz parte da história, de como foram os caminhos que foram construídos. Então, a gente tem cidades importantes no Brasil que marcam essa história, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, Paraty, Juiz de Fora. Então, a gente precisa ter, porque tudo que começou lá no passado durou por muitos anos, e a gente só veio aprimorar com o passar dos anos. Então, desde 1700 até 1996, quando começou o início do programa de concessões das rodovias, os municípios e a federação, elas construíam. Depois é que nós passamos a ter os programas de concessões, onde a gente começou a ter empresa privada no circuito, que ela passou a fazer melhoria e construção de novas rodovias. Então, tudo que a gente vê de maravilhoso hoje, quando a gente pega a Anhanguera, quando a gente pega Bandeirantes, vê essas rodovias duplicadas, iluminadas, com as praças de pedágio, o asfalto íntegro, boas condições de rodagem, isso faz parte do avanço que nós tivemos em 1996 com o programa de concessão das rodovias. Esse mapa, vocês conseguem ele na internet, melhor, ampliado, e se quiser passear por ele depois, vocês conseguem entender como que funciona a malha rodoviária brasileira, que é composta de 1.720.700,30 km de estrada de rodovias. Então, nós temos 213 mil rodovia pavimentada, que representa 12%, e 1.500.000 rodovias não pavimentadas, que representa 87%. Então, quando a gente trafega pelo interiorzão do Brasil, nós vamos encontrar malha rodoviária ainda precisando de asfalto. Quando a gente vê na televisão aqueles escândalos, os caminhoneiros brigando e pedindo, implorando que se faça novamente, pedindo que aconteça a pavimentação e a melhoria das estradas, é justamente porque nós estamos diante de caminhões que estão trafegando na malha rodoviária sem pavimento asfáltico. A tela da professora está travando, provavelmente é a internet que faz isso. O que vocês estão vendo? Eu e a tela ou só eu? É um mapa só. Eu tô vendo um borro. Aqui tá aparecendo só você. Tá pior ainda o seu, hein? Tá aparecendo no mapa. Só o mapa. O mapa tá travado. E agora? Agora apareceu aqui. Eu e o mapa? Tá, então vamos continuar. Não, apareceu outra tela agora. Tá aparecendo o caminhãozinho? Isso. Então vamos lá. Essa imagem representa exatamente as camadas do revestimento asfáltico. Então, lá embaixo, nós temos o subleito. Acima dele, o reforço do subleito, a subbase granular,
a base cimentada e o revestimento asfáltico. E essa capa é só para abrir o assunto que nós vamos iniciar. Nós vamos, então, entrar na definição de pavimento. Lê para mim, Ivo. Tecnicamente, o pavimento é uma estrutura composta por camadas construída sobre uma fundação, abre parênteses, terreno natural, fecha parênteses, denominada de subleito, que recebe em sua superfície solicitações de tráfego de veículos com rodas flexíveis, pneus. As principais funções do pavimento: resistir aos esforços verticais provenientes do tráfego e distribuí-los para camadas subjacentes. À medida que eu for falando, vai olhando para a figura, olha para o caminhãozinho, olha para as camadas que ele tá? E ouça o que a professora está falando, as principais funções do pavimento. A segunda função dele é resistir aos esforços horizontais, que é o desgaste, a partir de uma superfície de rolamento mais durável. Melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança. E resistir às trações das intempéries. Captaram aí? Agora, olha só, eu quero aproveitar isso aqui, não está no escopo da aula, mas eu vou falar disso para vocês já saberem. Vocês usam a palavra meio-fio, não usa? Sim. Meio-fio é aquela guia de concreto que a gente tem uma de cada lado, correto? Isso. Antigamente, lá em Veneza, quando eles faziam as ruas, não existia meio-fio. Era fio. Era um fio d'água que passava no meio da rua. Então, exatamente aqui era onde passava o fio d'água. A captação da água, antigamente, era feita aqui. Agora não é hora, né? Nossa, era no meio da avenida? Era no meio. Então, nós não tínhamos para cá e nem para cá. E a rua não era desse jeito. A rua era caída para dentro. Aqui, ó. Desse jeito que o mouse está fazendo. Certo? Certo. Conseguiram entender? Aham. Tudo muito discreto. O ângulo era assim. convergente para o centro, não é isso? Isso mesmo. Aí veio-se, então, a necessidade de melhorar essa captação, até porque aqui no meio existia uma concentração significativa de água, até pelo formato da via. Então, mudou-se o conceito, e ao invés de ter um fio d'água de captação, nós passamos a ter meio fio de um lado e meio fio do outro. E aí a construção do pavimento passou a ter este formato, onde nós temos a declividade um pouco para um lado, outro pouco para o outro, distribuindo a captação de água para os meios fios que se formaram. Daí a história do meio fio, tá? Que legal, nunca ia saber disso. Então vamos lá, vamos seguindo. Os pavimentos são divididos em duas categorias, tá? Primeiro, pavimento rígido. Saron, lê para mim o pavimento rígido. Pavimento rígido, constituído por placa de concreto de cimento Portland, que tem função de revestimento e base, podendo ter uma camada de subbase entre a placa e o subleito. Ok, obrigada. Então, quando a gente fala de pavimento rígido, nós estamos falando de um pavimento que tem a função de revestimento base. Presta atenção na imagem que nós temos aqui, ó. Pavimento rígido. Aqui, a placa de concreto. Embaixo dele, nós temos as barras de transferência. Isso vocês aprendem aí na aula com os professores. Acho que vocês vão aprender isso em resistência dos materiais. Aqui dentro nós temos as juntas de retração, elas vão estar formadas no piso, nós vamos observar isso. E existe um selante, um reservatório selante. A junta é feita e dentro um reservatório selante. E embaixo desse pavimento rígido nós temos uma subbase e embaixo dele um subleito.
Ele coloca aqui comprimento das placas usual entre 4 e 6 centímetros, mas é usual, não é regra, tá bom? Pavimento flexível. Quem lê para mim? Abre o microfone e lê. Pavimento flexível, constituído de uma camada de rolamento, revestimento asfáltico de pequena espessura, aplicada sobre camadas de base e de subbase, que são construídas sobre camadas de reforço do subleito ou diretamente sobre o subleito compactado. Obrigada. Então, vamos lá. O pavimento flexível, ele tem uma camada de ligação ou binder, tá? Ele tem a camada de rolamento, que é essa que a gente vê que é a superficial. Ele tem as áreas de acostamento. Embaixo ele tem base, subbase, reforço do subleito e o subleito. A principal diferença entre os dois tipos de pavimento está na forma como ocorre a distribuição das cargas para o subleito. O pavimento rígido tende a distribuir a carga sobre uma área relativamente maior do subleito, devido ao elevado módulo de elasticidade do concreto, sendo que a própria placa de concreto fornece a maior parte da capacidade estrutural. O pavimento flexível distribui as cargas para uma área menor do subleito, apesar de apresentar um maior número de camadas. No Brasil, a maioria dos pavimentos é do tipo flexível, mais de 95%, composto por revestimento asfáltico, base, subbase e reforço do subleito. Somente alguns casos, com tráfego pesado, corredor de ônibus, pistas de aeroporto, são executados pavimentos rígidos. A tendência é nós vermos cada vez mais a execução do pavimento rígido, ok? Aqui essa figura vai mostrar para vocês exatamente a diferença básica entre um e outro. Então, o pavimento flexível, ele está aqui, ó, revestimento base, subbase, reforço do subleito e subleito. E o pavimento rígido, nós temos base, revestimento, subbase e subleito. Então, nós eliminamos duas etapas, praticamente. Quando a gente vem aqui, volta nessa imagem, vocês estão vendo as telas? Sim. Sim, estamos. Tá, quando a gente vem aqui e olha essa imagem, que a gente olha para essa imagem do pavimento rígido, a gente vê que a gente tem aqui, nesse ponto, quando a gente fala de concreto, a gente fala de armar ele. Aqui a gente está armando o concreto, até do pavimento rígido, tá? Onde nós estamos colocando as juntas de retração, o reservatório selante e as barras de transferência. Nesse momento aqui, ó, a gente tem isso no pavimento rígido, não tem no flexível, então o rígido tem armação, o flexível não tem armação. O flexível, ele faz todo o trabalho com base, não vou usar a palavra base, ele faz todo o trabalho através de transferência de tensões e de tração por meio das suas camadas, e o rígido, ele faz toda a transferência de tensão, de tração, por meio daquilo que foi armado. Então, o rígido conta com o concreto armado, tá? Vamos avançando. Então, essa fotinho vai mostrar melhor para vocês as camadas com diferentes granulometrias. Então, aqui estão os agregados e os agregados nas diferentes granulometrias. Vamos começar pelo subleito, vamos começar de baixo para cima. Sempre quando vocês pensarem em revestimento de pavimentação, pensem de baixo para cima, tá? Porque que acontece? Às vezes o engenheiro, ele pensa de cima para baixo, e às vezes o problema dele não está de cima para baixo, o problema dele está de baixo para cima. Então, quando você tem que fazer uma intervenção numa via, é importante você conhecer as camadas que existem para baixo, para você ter certeza de que o problema daquela via, a origem é só superficial, porque a origem pode ser muito maior, o problema pode estar no subleito. Então, quando você precisa dar manutenção numa via, o ideal é extrair a amostra, para que a amostra traga para você as camadas, tá?
Então, isso aqui é uma foto, um retrato de exatamente uma amostra de camada. O subleito, o terreno natural, passível de refactação do material para aumentar a rigidez. Então, se nós estivermos lidando com um solo que tem muita água, nós vamos ter que fazer a modificação dele, tá bom? Subbase, composta de materiais granulares, com ou sem aglutinante, com a função de diminuir a espessura da base e mudar a rigidez da camada. Base, composta de materiais granulares, com ou sem aglutinante, que é o CAP, cimento ou cal, que nós vamos falar mais para frente, recebe esforços da camada superior e distribui para a subbase. Camada de ligação, o binder, formado por uma mistura de agregados e cimento asfáltico, ligação entre o revestimento e base. Então, aqui no meio, ó, nós temos uma camada de ligação. E o que acaba? Revestimento asfáltico, formado por uma mistura de agregado e cimento asfáltico, recebe as cargas do tráfego e distribui para as camadas estruturantes. Então, esse aí é o flexível, professora? Esse é o flexível. Tá. Tá? Eu estou mostrando a estrutura do pavimento, tá? Então, Tá. Esse aqui é um pavimento flexível. Tá. Agregados para pavimentação. Segundo o DENIT, os agregados para pavimentação podem ser classificados em função da sua natureza, do tamanho das partículas e da distribuição dos grãos. Em função da sua natureza, os agregados podem ser classificados como naturais ou artificiais. O que vocês têm entendimento de naturais ou artificiais? O agregado natural não é o britado? Areia? Sim. Os agregados naturais são aqueles encontrados em depósitos naturais superficiais e que são submetidos no máximo ao processo de lavagem ou peneiramento. Então, quando a gente faz a extração da areia, por exemplo, ela é um agregado natural. Ela não vai passar por processo nenhum, tá? Ela só vai, no máximo, ser lavada e temperada e peneirada. Tô querendo comer areia já. Os agregados naturais mais comuns são os pedregulhos rolados de cava ou de rio, as lateritas ou areias. Já os chamados artificiais são obtidos através do processo de britagem da rocha, de reciclagem ou ainda resíduos especiais como as escórias de alto forno ou de aciaria. Então, a gente encontra a rocha no seu estado natural, mas a gente precisa passar ela pelo britador, correto? Certo. Se a gente passou pelo britador e a gente muda o tamanho dela, porque no britador você vai transformar ela no tamanho que você precisa, correto? Ela passa a ser, então, chamada de artificial. Isso. Tá. Tá bom? Então, professora, uma palavra ali que eu nunca ouvi, se a senhora puder voltar lá, eu agradeço. Lateritas, eu não ouvi ainda, não tinha escutado ainda não tinha lido ainda. As lateritas e as areias. Lateritas, quando você tem o solo alterado, com grande concentração de hidróxido, ferro e alumínio, quando está aquele solo grossão, tuchado, como que eu posso dizer, a camada parecendo uma própria pedra do solo, você extrai ele muito compactado. Ele está naquele formato, ele não está solto, ele não está natural, porque nele existem hidróxidos de ferro e alumínio, tá? Certo. Eu vou fazer uma anotação aqui, porque eu vou compartilhar a foto disso para vocês, tá? Para vocês saberem o que é depois uma laterita. Vocês vão entender até melhor. Peraí. Então, posso avançar? Pode. Agregado de pavimentação. Vamos continuar. Esse é o agregado graúdo, tá? No DENIT existe uma tabela de classificação deles. Então, se vocês forem, lembra que a gente falou? Se vai fazer pavimento, tem que consultar a norma do DENIT. Na norma do DENIT, vocês vão encontrar a classificação dos agregados. Esse que vocês estão vendo na mão do cara é um agregado graúdo. Agregado graúdo é aquele que fica retido na peneira número 10.
Então, brita, cascalho, tudo que for grande e que não passar na peneira 10, a gente vai chamar de agregado graúdo. Agregado miúdo é aquele que passa pela peneira 10. Passou pela peneira 10, a gente vai chamar de agregado miúdo. Normalmente na construção civil é isso. A areia é miúdo, a brita é graúdo. O material de enchimento ou filler é aquele que passa pelo menos 65% na peneira número 200, ou seja, uma peneira de 75 milímetros, como cal, cimento, Portland, que a gente vai chamar de material de enchimento ou filler. Aqui é uma amostra. Então, esses dias eu estava fazendo uma perícia numa laje e a dona do estabelecimento, que é uma escola, ela não queria alugar o equipamento correto. Então, ela queria submeter a laje a uma perfuração. O que o cara queria fazer? Ele me mandou um vídeo e falou assim, você autoriza? Eles me mandaram um vídeo de um pedreirão e o pedreiro pega um martelete, ele pega lá, artisticamente, ele faz uma circunferência e com o martelete ele vai cutucando, picoteando a circunferência. Depois ele pega e vai com o próprio martelete aprofundando. Depois ele pega uma furadeira e vai furando, e com isso ele vai extraindo e fazendo o furo, porque a gente precisava colocar um ralo naquela laje. Ela construiu a laje, não impermeabilizou, a laje estava formando um bolsão de água, estava infiltrando água na laje e aí começou o processo de corrosão das armaduras. Então, quando eu fui lá fazer a perícia, eu falei, precisa rapidamente fazer ralos nessa laje, já que a senhora não quer cobrir. A laje não pode ficar virando uma piscina, então tem criança embaixo. Então, por responsabilidade técnica, essa foi a ação. E ela queria fazer isso, ela queria fazer o vídeo do pedreirão lá de furar a laje para extrair os elementos e fazer a inserção do ralo. Pode fazer isso? Claro que não, né? Não o martelete pode, o martelete já compromete. Exatamente. Desculpa. À medida que faz o trabalho com o martelete, nós vamos ter um impacto que vai provocar vibração no elemento concreto armado, vai provocar vibração nas treliças. Então, nós teríamos um impacto. Existe um equipamento que é como uma serra-copo, mas ele é um equipamento para extração de corpo de prova. Ele tem um disco na ponta, que é um disco diamantado, e ele vai extrair o corpo tanto do asfalto quanto da laje, exatamente como vocês estão vendo aí. Então, fica a dica para vocês como engenheiro, cada vez que precisar extrair um corpo de prova, que use um equipamento com disco diamantado na ponta, no formato copo, de modo que vocês consigam extrair o corpo para poder fazer as suas análises, ou, no meu caso, que era para inserir um ralo. Eu não provoquei nada na laje, foi um ato limpo e a gente conseguiu fazer o ralo normalmente. Eu guardei esses corpos de prova que eu vou levar para Anhanguera para vocês depois, para a gente poder estudar e trabalhar em cima deles. E nós vamos fazer várias coisas. São 3 corpos de prova, eu vou levar e nós vamos fazer até ensaio de fenolftaleína para vocês entenderem como é que fica o concreto depois que ele tem contato com a água, o que acontece com ele. Mas fica essa dica para vocês. O que vocês estão vendo é a extração de um corpo de prova de uma camada asfáltica. A primeira camada é a mistura asfáltica usinada quente, aberta, que serve como revestimento drenante. Então, você passa, às vezes, num local e fala, não, esse asfalto não é lisinho, esse asfalto as britas parece que estão aparecendo. É porque é uma mistura asfáltica, a mistura a quente, que junto com o agregado deixa aberto para servir como drenante. Na minha cidade, Uberlândia, o asfalto é desse jeito. Concreto asfáltico denso, depois a outra camada, concreto asfáltico aberto com blinder ou camada de ligação. Isso é um corpo de prova extraído de pista, mostrando a composição do revestimento asfáltico. Agora, falar uma coisa para vocês. Quando a gente está fazendo perícia em condomínio,
é comum reclamar do pavimento. Então, eu tenho, por exemplo, uma demanda de um condomínio que está reclamando que o asfalto está se desfazendo. E quando vocês vão lá, vocês vão olhar a olho nu, você fala, o asfalto está se desfazendo, porque onde o carro passa, as britas soltam e está ficando brita no estacionamento inteiro. Qualquer criança que cair naquele estacionamento se machuca. Qual o procedimento inicial? O procedimento inicial é extrair um corpo de prova daquele estacionamento para entender se o engenheiro que fez aquilo, se as equipes de construção que fizeram aquilo, fizeram com as espessuras e as camadas conforme projeto. Então, é muito simples fazer perícia em revestimento asfáltico. Extrai o corpo de prova e pega o projeto. Compara as camadas do corpo de prova com aquilo que está especificado no projeto. Se tiver diferente, erro de execução, certo? Ai, como eu gostaria de estar na sala olhando para vocês. Em relação à distribuição dos grãos, podem ser classificados segundo o DENIT como? Agora me ajudem, senão fica chato eu lendo sozinha. Vai, abre o microfone alguém aí e lê para mim. Graduação densa. Apresenta uma curva granulométrica bem graduada e contínua, com quantidade de material fino suficiente para preencher os vazios entre as partículas maiores. Continua? Continua. Graduação aberta. Apresenta uma curva granulométrica bem graduada e contínua, com uma pequena quantidade insuficiente de material fino para preencher os vazios entre as partículas maiores. Graduação uniforme. Apresenta uma curva granulométrica composta por partículas de um único tamanho. Se eu peguei a... Eu não coloquei aqui para vocês. Eu queria colocar a curva onde apresenta a granulometria dos agregados. Na tabela do DENIT a gente vai encontrar isso. Então, ele distribui os grãos e classifica como graduação densa, aberta, uniforme, e além de classificar os agregados em função da sua natureza, do tamanho e da distribuição dos grãos para selecionar os agregados para uso em camadas do pavimento, ele também analisa as suas características. Então, o que o DENIT define que nós devemos classificar, além de classificar os agregados, é avaliar e analisar as suas características. Granulometria. Quando a gente fala em granulometria, o que vocês entendem de granulometria? É o processo de reconhecer e classificar o tamanho dos grãos. Eu entendo dessa forma. Mas é isso mesmo. A granulometria, a classificação, a análise da granulometria é para entender o tamanho dos grãos. Então, quando a gente pega um corpo de prova desse, se a gente olhar a primeira camada e a última, é perceptível para nós que na primeira camada nós temos vazios e temos material com uma granulometria menor do que a última camada, onde eu tenho uma granulometria maior e uma quantidade menor de vazios. Quando a gente olha a camada do meio, a gente já vê que nós temos um misto de um material menor e maior e o preenchimento de uma camada mais densa. Então, o que ele diz para nós é isso. Ele cita aqui a ME080 e a ME083 do DNR, representada pela curva granulométrica, é uma das características que assegura estabilidade em função do maior atrito interno obtido pelo intertravamento das partículas sólidas do solo, além de influenciar o teor de vazios da mistura compactada, a sua trabalhabilidade, a tendência de segregação e a compactação da camada. Então, quando a gente fala que a gente vai juntar um monte de agregado graúdo, se vocês pararem para pensar, vou juntar um monte de agregado graúdo, vai ficar vazio no meio? Vai ficar muito vazio no meio. Se nós tivéssemos condições de mostrar fisicamente, pense vocês pegando um punhado de brita e colocando
sei lá, num recipiente onde vocês conseguem enxergar, num copo, vai ficar um monte de vazios no meio. Se a gente diminuir a granulometria daquele agregado, esse número de vazios vai diminuir. E se a gente diminuir mais ainda, o número de vazios diminui mais ainda. Então, quanto menor a curva granulométrica, menos vazio nós vamos ter, tá? No entanto, essa camada de agregado graúdo, ela se faz necessária. Então, não porque zero é o que vai resolver. Não, a camada granulométrica é essencial para a composição do seu revestimento asfáltico. Lembrando que todas elas precisam ser comparadas, todas. Elas é que vão garantir o menor número de vazios, a trabalhabilidade e a tendência de travar uma forma. O formato cúbico dos agregados é considerado ideal, com um maior entrosamento entre as partículas, produzindo melhor intertravamento. Por que ele usa essa palavra formato cúbico? O que vocês conhecem de agregado que não tem formato cúbico? Alguém se aventura? Que não tem formato cúbico. Sim. Não conheço, não. O seixo. Tá. Seixo de rolagem. Se você pegar... Como é que é? O seixo, ele é um tipo de agregado que ele vai impedir esse entrosamento com a brita, por exemplo. Porque como ela tem esse formato cúbico, uma encaixa é como se a irregularidade de uma encaixasse na outra. Faz um entrosamento entre elas, dando um melhor intertravamento entre essas britas na hora que elas vão ser compactadas. A ME399 do DNR fala sobre a resistência ao choque e ao desgaste. Os agregados devem ser duros e resistentes e devem resistir ao impacto e ao desgaste devido ao atrito entre as partículas. Ué, mas vai ter atrito se está lá na camada? Vai ter atrito, porque em cima ela vai estar recebendo o quê? A passagem dos caminhões, Pode abrir o microfone e participar, gente. Em cima ela vai receber o quê? A passagem dos veículos. Carga, ela vai receber carga de todas as formas. Ora ela vai receber carga de um veículo leve, ora ela vai receber carga de um veículo pesado sem carga, ou de um veículo pesado com carga. E durabilidade, quando ele fala de durabilidade, é porque deve apresentar resistência à deterioração e desintegração pela ação do tempo e ação do tráfego. Isso a gente falou lá no início. Quando a gente começou a falar de estrada, a gente já começou a falar de deterioração do asfalto. Pureza. As partículas de agregado graúdo e fino devem estar limpas, sem argila ou outro material expansivo. Evitando-se também o emprego de material fino ou pó que contenham argila. As equipes vão fazer o trabalho de rodovia, existem máquinas e equipamentos que servem única e exclusivamente para fazer o peneiramento desse material, para o material sair limpo. Adesividade a produtos asfálticos. Aí nós temos a NBR 12583 e a 12584. É importante em misturas asfálticas, já que a função do asfalto é aderir ou ligar as partículas do agregado. E, por fim, densidade aparente, real e absorção. Asfalto. Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Até agora não. Eu não tenho dúvida. Tá tudo tranquilo até o momento. Tá tranquilo? Tranquilo. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? São 40 slides, nós estamos no 30. Vocês querem continuar ou às 8h25 vocês querem parar? A senhora está falando fazer um intervalo? Eu sou obrigada a perguntar isso para vocês. Vocês querem que continue, para? Por mim, né? Não tem necessidade Ok, de intervalo. então vamos continuar. Não tem problema.
Tá bom. Continua Então aí, eu vou. pra gente finalizar. Já está acabando, tá? Nós estamos no 32 aqui. Vamos falar de asfalto, tá? O asfalto, a gente já falou que é um dos revestimentos mais antigos utilizados na construção civil. Ponto. Em tudo quanto é lugar que a gente for falar de construção civil, todo mundo tem um pouquinho de experiência na utilização do asfalto. Ele pode ser encontrado na natureza, mas em geral é proveniente do refino do petróleo. Atualmente no Brasil, em todo o asfalto, muitas refinarias estão localizadas próximas a locais com transporte por água. Ou subpartir o asfalto, também denominado de cimento asfáltico, material asfáltico, ligante betuminoso ou material betuminoso, é definido como material cimentante, preto, semissólido, que se liquefaz quando aquecido, composto de betum e alguns outros componentes. Os principais tipos de asfalto são o asfalto de petróleo, que é o que nós chamamos de CAP, lembra que nós falamos lá atrás? Às vezes, as emulsões asfálticas, que é o EA, asfalto diluído de petróleo, ADP, e asfalto modificado. A tela não quer avançar. De novo. Professora, para mim não está aparecendo nada não, viu? Está aparecendo uma camada asfáltica? Sim. Parece ser normal. Sim, normal aqui. Tá. Então, lá naquelas fotinhas que a gente viu os desenhos, isso. Lá naquelas fotinhas que a gente viu a camada asfáltica fininha, é essa daí. Exatamente isso, esse perfil que a professora está mostrando para vocês, é exatamente o que nós temos lá, quando a gente fala de um pavimento flexível, tá? Aí vocês estão vendo um pavimento flexível, vejam que a camada nem é tão espessa, e é exatamente isso que forma o pavimento, a capa asfáltica do pavimento flexível. Cimento asfáltico de petróleo. Tal do CAP. Vocês vão ouvir muito isso na vida. É o asfalto puro. É o produto básico da destilação do petróleo, semissólido a temperatura ambiente, necessitando de aquecimento para adquirir consistência adequada para a utilização. Os CAPs são classificados segundo então, 30, 45, 50, 70, 85, 100, 150, 200. Quando vocês forem fazer um condomínio, que o condomínio precisar de pavimentação asfáltica, que vocês forem contratar um engenheiro para fazer o projeto de pavimentação de vocês, ou se vocês forem o engenheiro deste empreendimento e forem fazer o próprio projeto, vocês vão definir qual vai ser o CAP. Se vai ser o 30, 45, 50, 70 e tudo. Então, existe norma para implementar isso. Sua composição varia com o petróleo e o processo de produção, sendo que do seu peso molecular, mais de 95 são hidrocarbonetos. A fotinho representa exatamente o cimento asfáltico aquecido. Essa é a condição dele. Eu acho que todo mundo já viu isso na rua quando viu aí a prefeitura fazendo essas repavimentação que eles fazem, onde eles acabam utilizando isso por cima, para fazer aquela camada lisinha, aquele asfalto lindo. Sim. O que é que diferencia de um para outro aí? O 3045 para os 150, 200, por gentileza. Tá, vou pegar aqui, só um minutinho.
cada vez que vocês forem fazer a definição do asfalto que vai ser utilizado, o nome dele, o CAP 3045, CAP 5070, ele vai estar atribuído à capacidade de penetração, ponto de amolecimento, viscosidade, e aí tem viscosidade a 135 graus, a 150 graus, a 177 graus, aquilo que chama viscosidade de Brookfield. Tem uma tabela, e essa tabela tem os CAPs, tá? E tem as NBRs que atribuem. Por isso que é importante, quando for se aventurar no universo das estradas, nunca fazer isso sem ter uma literatura de apoio. E a literatura de apoio para quem faz pavimento são as normas do DENIT e as NBRs. Então, tem NBR específica para isso e a professora pode preparar um material para vocês constando essas NBRs, tá? Porque aí tem um monte, tá? Tem 6576, 6560, 14950, onde vai falar de tudo isso, penetração, ponto de amolecimento, viscosidade. Eu respondi sua pergunta? Tranquilo, professora. Eu não estou com tablet aqui não, tá? Você é um ótimo aluno, aí, pode ter certeza. Obrigado. Então, vamos lá. Asfalto diluído de petróleo, ADP. A aparência dele é igual que nós vimos anterior, né? Então, olha aqui, ó. Não quer voltar de novo? Vamos ver. Aqui, ó. Esse é um CAP e esse é um ADP. Então, ó, para nós, se a gente for olhar por foto, é a mesma coisa. Mas o que vai mudar nele são produtos distintos com relação à sua diluição. É o produto da diluição do asfalto puro em diluentes, como querosene e gasolina. Aqui, a gente está falando de asfalto puro. Aqui, nós estamos falando de asfalto diluído com querosene ou gasolina. Os diluentes proporcionam produtos menos viscosos e tendem a evaporar completamente, deixando como resíduo o CAP. Deixando como resíduo isso aqui. Então, aquilo que foi misturado, querosene ou gasolina, evapora e o que sobra. Porque pode ser que a foto está confundindo a gente, né? A professora nunca pegou de perto um asfalto diluído de petróleo, o ADP e um CAP. Eu nunca peguei na mão. Mas pela foto, o CAP, como é asfalto puro, ele tá com a cor dele está mais viva do que esse aqui. Os diluentes proporcionam produtos menos viscosos e devem evaporar completamente, deixando como resíduo o CAP, não necessitando de aquecimento para sua aplicação, de acordo com o tempo de cura, fenômeno de evaporação do diluente. Os ADPs são classificados em cura rápida, cura média, cura lenta. Os asfaltos diluídos de cura média são utilizados nos serviços de imprimação. Emulsões asfálticas. Aí o Cauê entende mais que todo mundo do grupo, né, Cauê? As emulsões asfálticas são suspensões de asfalto finamente divididas em pequenos glóbulos dispersos em uma fase contínua de água. As emulsões são obtidas em meio intensamente agitado, combinando-se asfalto aquecido com água e um agente emulsificante, que tem finalidade de favorecer a dispersão e revestir os glóbulos de asfalto com uma película protetora, mantendo-se em suspensão. Quando a emulsão é aplicada sobre os agregados, o asfalto nela contido tende a coagular e a água evapora, deixando sobre o agregado uma película de asfalto, ocorrendo a ruptura da emulsão. Não deve ser aquecida para a sua aplicação. As emulsões são classificadas em ruptura rápida, ruptura média e ruptura lenta. As emulsões são aplicadas em pintura de ligação e na produção de mistura asfáltica, tipo pré-misturado a frio, lama asfáltica e micro-revestimentos, modificada por polímero. Emulsão asfáltica a gente vê o tempo todo, né? Nós vemos emulsão asfáltica aplicada ao próprio revestimento asfáltico quando eles vêm e fazem as manutenções, e nós mesmos aplicamos as emulsões asfálticas em diversas situações, como, por exemplo, nas vigas baldrames, nos muros de contenções.
Então, às vezes, o engenheiro não especifica, mas o pedreiro vai lá, o mestre de obra, e ele define que é melhor, na situação, usar a emulsão asfáltica como produto impermeabilizante. Ele vai e aplica. Às vezes nem há função, mas o mercado está acostumado a usar dessa forma. O Cauê está aí na aula ainda? Tô aqui, professora. A emulsão asfáltica é um dos produtos que a loja mais vende? Não, professora. É o adesivo colante, né? O Chapix, Bianco, são os mais vendidos. Tá, mas o Bianco a função dele é muito diferente. Eu estou dizendo para se passar, por exemplo, em baldrame, para passar em muro de arrimo, o que eles mais usam para fazer a impermeabilização? Hoje usa bastante a pintura asfáltica mesmo. Então, a pintura asfáltica, a emulsão asfáltica, ela é usada em diversas esferas. O mundo aprendeu a usar isso, né? Hoje a gente tem tecnologias muito mais avançadas, mas a gente ainda continua usando aquilo que se usava no passado. Às vezes, por questão de custo, a pessoa opta em não ter um projeto de impermeabilização e ela faz aquilo que o mercado vem fazendo há anos. Às vezes, nem sempre é o correto, tá? Asfalto modificado. A importância dos asfaltos para o desempenho dos pavimentos flexíveis tem levado ao uso de aditivos para melhorar suas propriedades físicas e químicas, aumentando a resistência à formação de defeitos. Os principais aditivos são os polímeros e a borracha de pneu moída, produzindo asfaltos polímeros e asfalto de borracha. As principais vantagens dos asfaltos modificados em relação aos asfaltos puros são... Então, vamos lá. Eu vou voltar na foto, mas antes eu quero ler isso aqui para vocês, tá? Redução da suscetibilidade térmica e aumento da resistência à flexão de revestimentos de pontes e em pavimentos de rodovias com alto volume de tráfego. Aumento da adesividade da resistência à formação de trilhas de roda ou trincamento por fadiga ao envelhecimento e à oxidação à abrasão de misturas. Redução de custo de manutenção em pavimentos. Olha só. Esses últimos slides estão remetendo a gente lá naquele primeiro, lá naquele da foto, tá? Então, hoje, a gente tem como opção a utilização do asfalto modificado, e o asfalto modificado, ele nos leva à situação onde a gente precisa a redução da suscetibilidade térmica e o aumento da resistência, o aumento da adesividade, da resistência das trilhas de roda. Então, olha para isso, veja. Asfalto modificado por borracha retarda a reflexão de trinca. Então, quando você olha aqui, ó, exatamente aqui a gente tem aquilo que esse tipo de asfalto, o asfalto modificado, tende a mitigar. Ele serve, ok? A seleção de um tipo de asfalto, tá bem no meio do caminho isso aqui, envolve a análise das suas características geológicas, físicas e químicas. O parâmetro mais utilizado para classificar asfaltos é a sua consistência, que pode ser determinada por meio de ensaios de penetração, viscosidade e pontos de amolecimento. Os principais ensaios utilizados para a caracterização dos asfaltos são de penetração, serve para determinar a consistência do asfalto, viscosidade, é usada para garantir um asfalto fluido o suficiente para ser bombeado e misturado com agregado. Ponto de amolecimento, onde o valor da temperatura no qual a consistência de um asfalto passa do estado plástico ou semissólido para o estado líquido. Ponto de fulgor, a temperatura na qual existe uma liberação de vapores do produto suficiente para, em mistura com o ar, e na presença de uma chama provocar uma centelha, é um ensaio de segurança. E ductibilidade, capacidade do asfalto sofrer deformações de sua massa. Então, olha só, tudo isso que eu falei com relação ao asfalto modificado, tem uma norma para cada coisa. Então, se a gente for falar de ensaio de penetração, NBR 6576. Se a gente for falar de viscosidade, NBR 14950. Ponto de amolecimento, NBR 6560. Ponto de fulgor,
11341. E ductibilidade 6293. Bom, é atividade no AVA, atividade pontuada, é a mesma atividade que eu passaria em sala de aula, são apenas 3 questões. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação à aula e quiserem reportar a dúvida usando lá as mensagens do AVA, seria interessante, porque aí eu pego isso e respondo em massa para todo mundo. Então, se um colega tem uma dúvida que não for tratada agora e quiser tratar via AVA, eu vou responder para todo mundo. Ivo, essa pergunta que você fez do CAP para mim, eu queria que você fizesse ela via AVA, eu vou responder com cópia para todo mundo, dando as referências normativas. Esse material vai ficar disponível para vocês baixarem ele no Drive, eu vou colocar lá para vocês, não dá para colocar no AVA porque ele é muito pesado. Eu não sei se dá para baixar, ele está inserido aqui no Teams, eu não sei se dá para baixar, depois vocês me digam se dá. Sumiu? Não, eu tô ouvindo normal. Eu tô. Tá. Tô ouvindo normal. Então, eu vou... Dá para baixar, Heloísa? Dá sim. Então esse material... O que você falou? Dá para baixar o arquivo, sim. Está disponível. Tá. Então, assim, o que eu acho interessante é vocês baixarem, para vocês guardarem. Cria uma pasta de estradas, vai guardando esse material, que no dia de amanhã ele vai valer de alguma coisa, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Uma pergunta. A gente pode seguir as tabelas da DENIT 95/2006? É a última? Vamos consultar se é a última? Se não houve atualização, sim, tá? Nós precisamos entrar... Você consegue reportar essa pergunta no AVA para mim? Consigo. Faz isso, por favor. O que eu vou fazer? Eu vou consultar a última versão da tabela do DENIT. E como nós estamos tendo essa interação virtual, eu vou pegar a tabela do DENIT e vou disponibilizar ela para vocês terem a última versão dela. Então, Okay. Por isso que eu estou pedindo para você, reporta essa dúvida no AVA que eu vou responder dessa forma. Pode ser? Pode sim. Alguém mais? Eu, por enquanto, nenhum. Ô, professora, Não, qual é o local que está disponível o material que a senhora falou aí, do trabalho? Você tem esse material de nível no Teams, que é nessa sala que você está agora, tá? E para quem tem dificuldade de acessar o Teams, eu estou colocando o PowerPoint disponível lá no Drive. Ô, pessoal, alguém tem acesso a esse Drive aí? É porque você não está no grupão. Os meninos conseguem mandar para você o link. Ok, obrigado. Não, vou mandar não, professor. Ninguém vai mandar não, porque ele não está no grupo. Isso mesmo, Ivo. Eu não sou obrigado a estar em 50 mil grupos também, né? Você é obrigado sim, rapaz. Vamos lá, alguém mais tem pergunta? Não, de né? boa. Então, olha só. Tem prazo para responder a atividade? Sem prazo, tá? Mas respondam o mais Ok. rápido possível, porque eu vou encerrar o prazo assim que eu receber a determinação para publicar pontos para vocês, tá? Então, nós temos aí um pedido de cumprimento de prazo para a atividade avaliativa, então respondam o mais rápido possível, porque aí, se for determinado o lançamento de pontos, eu tenho a avaliação de vocês para lançar, tá? A minha expectativa é que vocês façam as avaliações como se estivesse na sala de aula. Então, terminou a aula, faz a avaliação, são 3 questões, rapidinho, vocês vão levar aí 5 minutinhos para fazer, tá? Tranquilo. Bom, vamos
lá. Eu gostaria de deixar o meu eterno e sincero carinho que eu tenho por vocês. Eu gostaria de estar perto de vocês. Essa vontade de dar aula presencial é iminente na minha vida. Eu não gostaria de estar dando aula à distância. Eu gostaria de estar perto de vocês, vendo os rostos de cada um. Uns me aprovando, outros achando tudo muito ruim. Mas essa é a máquina que movimenta a vida. A gente está passando por um momento difícil, está difícil para todo mundo. Nós, professores, estamos trancafiados nas nossas casas, trabalhando o triplo do que nós trabalhávamos se nós estivéssemos na unidade. O meu sentimento de carinho por vocês é sincero e é de coração. Eu desejo que Deus abençoe todos vocês, dê saúde para vocês e a família de vocês, tá bom? Obrigado, professor, igualmente. Até o nosso próximo encontro. Obrigada pela participação de todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.